Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Então a palavra diz assim: Havia um certo homem levita que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufo, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Agora nós vamos ver a importância, eu vou seguir lendo aqui, da oração de Ana. Da gente fazer a oração certa, no lugar certo. Ana, aqui a palavra diz que todos os anos eles subiam a Siló, que era um lugar especial, aonde todos iam oferecer sacrifícios ao Senhor, e ano após ano aquela mulher ia e o sofrimento era o mesmo, a mesma cena sempre se repetia. A sua rival ou perseguidora, dependendo da tradução, né? Essa a humilhava, como diz aqui, continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então a Penina, ela era uma rival, uma pessoa que ela perseguia a Ana, ela humilhava a Ana. Imagina a situação, a Ana não podia gerar filhos, tinha que suportar a mulher, né, dividir o esposo com ela, porque naquela época podia ser feito isso, né? Por quê? Porque os homens, eles tinham que ter a sua descendência. Então, se a sua primeira esposa não podia gerar filhos, eles, pela lei, eles tinham o direito de se casar novamente para que a outra gerasse, para que a sua descendência tivesse continuidade. Então, a Ana, ela teve que suportar muitas humilhações. A Penina, os filhos, perseguições. Agora aqui eu quero ver quando ela mudou a sua oração. Quando a Ana fez a oração certa, no lugar certo, no momento certo, ela foi abençoada. Agora eu vou ler aqui para você, aqui no versículo 9, diz assim: Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti,
por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada ou bebida forte, dependendo da tua tradução. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia, ou estava orando, ou mulher de Belial, né, dependendo da sua tradução. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana conheceu sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, recebendo favoravelmente a sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu roguei a Yahvé, né, ou ao Senhor. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e eu o apresentarei perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer melhor. Fica aqui com o menino, até que o desmames, tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo agora, eu de minha parte entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adoraram o Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Depois você pode seguir no capítulo 2, você vai ver o que? A Ana, quando ela orou, quando ela colocou a alma dela diante da presença do Senhor, quando Eli olhou, que era o profeta, né, o sacerdote da época, naquela época, Deus falava muito pouco para o povo. Porque aquele profeta ali, como todos de repente, né, a maioria já conhece a história de Ofni e Finéias, que eram sacerdotes ali no templo, os filhos de Eli, eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus, e Eli não chamava a sua atenção. Se você seguir ler nos capítulos seguintes, você vai ver isso, que Deus estava precisando de outro profeta. Quando Ana fez aquela oração, o que diz a palavra? Pedis e não recebeis, porque pediste mal. A palavra diz que aquele que pede recebe, mas aquele que pede recebe quando ele ora de acordo com a vontade do Senhor. Quando a Ana orou ali: Senhor, se for da tua vontade, se te lembrares da tua serva,
e me deres um filho, um varão, eu o trarei para o templo. Eu entrego ele ao Senhor. Ela fez um voto com Deus. Deus olhou, opa, só um pouquinho. Agora sim, agora nós estamos falando a mesma língua, ou seja, quando ela subia lá e orava todos os anos, ano após ano, e ela não era atendida, por quê? Porque ela não derramou a sua alma. Eli, quando viu ela orando, ele não ouviu o som das palavras, ele teve ela por embriagada. E ela disse, eu não sou filha de Belial, eu não bebi, eu estou derramando a minha alma, eu sou uma mulher amargurada. Então, quando a Ana expôs a alma dela diante de Deus, e quando ela disse, foi quase a mesma coisa que Jesus fez no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Ana disse isso para o Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu vou entregar para ti, para ser teu servo. Eu faço um voto contigo, eu levo ele para o templo. E Deus disse, agora sim, porque eu preciso de um profeta e você quer um filho. E Deus permitiu que ela concebesse. Por quê? Para que a vontade dele se cumprisse. Samuel foi o único que teve um triplo ministério. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. E depois de Eli, no tempo em que ele já ainda era jovenzinho ali, o Senhor foi falando através dele o que ia acontecer com a casa de Eli, pela sua desobediência. E Samuel serviu ao Senhor até o fim da sua vida. E a Ana, a palavra diz que ela teve outros filhos e filhas. E Samuel, ou seja, a outra, saiu de cena. Porque todos que iam lá em Siló todo ano, a Ana via ele. Porque eles subiam até lá todos os anos, né, para oferecer um sacrifício para o Senhor. E aí a Ana via o filho. Já pensou? Todos diziam, essa é a mãe do profeta Samuel. A outra saiu de cena. Não se ouviu mais falar dela. Ou seja, foi necessário aquela perseguição, foi necessário ela passar por aquela humilhação, por aquela luta, para que ela aprendesse a orar. Por que você acha que as lutas se levantam na nossa vida? Perseguições, aflições, para que a gente dobre o joelho e aprenda a orar, aprenda a buscar no meio da dor, aprenda a orar, aprenda a louvar, aprenda a clamar a Deus da forma certa. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós sabemos que elas estão ali, que elas vão ser alcançadas através da fé, da possibilidade. A Ana fez aquela oração. A palavra diz ali, que no versículo 18, ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. E você percebeu que aqui, após ela fazer a oração certa, ela derramou a alma dela, colocou toda aquela amargura dela para fora. Ela colocou os pés da cruz, ela colocou ali diante de Deus. O que o Senhor fez? O Senhor foi lá, colheu as lágrimas. Agora sim, você orou não pedindo a tua vontade. A palavra diz que pediu e não recebeu porque pediu mal, porque para desgastar nos seus próprios deleites. Se Deus tivesse concebido que ela engravidasse todas aquelas outras vezes daqueles anos passados ali, Samuel não teria sido a bênção que foi. Deus não teria tido o profeta que ele necessitava naquele momento. Ela iria usar aquele filho para jogar na cara da outra, olha aqui, eu também tenho. Olha aqui, eu não sou mais estéril. Mas quando ela
se despojou ali daquele orgulho. Ela ia todos os anos, ela orava, ela chorava, mas ela nunca tinha orado da maneira certa, pedindo um filho que ela ia entregar ao Senhor, que não ia passar navalha, que não ia cortar o cabelo nem a barba, consagrado a Deus. E foi isso que aconteceu. E Deus abençoou ela. Ela teve outros filhos e filhas, a humilhação terminou. Ela foi exaltada. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas quando nós plantamos da maneira certa, nós vamos colher o que é o certo, o que é certo. Então, nós precisamos orar corretamente. Saber o que nós estamos pedindo para Deus. Tem pessoas que dizem, ai, mas se eu pudesse, eu matava. Outros, ai, eu queria que voltasse. Mas quando você deixa que Deus faça a justiça, não clamando por justiça, porque se eu pedir para o Senhor fazer justiça, Ele vai fazer justiça para mim também. Olha a oração que Jesus ensinou. Perdoando as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, eu preciso perdoar para que eu seja perdoado. Então Deus, Ele vê como todos são injustiçados. Mas eu não posso clamar por justiça. De repente a Ana orava, a gente não sabe. Senhor, eu preciso de um filho. Porque aquela mulher, ela esfrega na minha cara todo dia que eu não posso gerar. Eu tenho que cuidar dos filhos dela. A gente não sabe se não era assim que ela orava. E não é esse tipo de oração que Deus quer. Lamúria, murmuração, reclamação, não é isso. As lágrimas que devem correr dos nossos olhos são lágrimas de arrependimento, de perdão, de dizer, Senhor, me conforta, me consola, cuida de mim, me dá o teu colo. Quantas pessoas que sabem, quantas pessoas aí já oraram para ter um filho, que às vezes o homem era estéril, a mulher era estéril, tinha endometriose, tinha não sei o quê, mas oraram e o Senhor abençoou. Mas eles tiveram que orar, eles tiveram que clamar, até que chegou alguém um dia e disse, vem cá, que eu vou orar por quem quer ter filho. E aquelas pessoas foram abençoadas, assim como aquela palavra que o Eli lançou sobre a vida dela. O Eli disse para ela, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Aí a pessoa certa lançou uma palavra sobre a vida dela. A palavra de Deus diz o quê? Que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que Deus a enviou. E quantas pessoas têm desprezado a palavra do Senhor? Quantas pessoas não sabem orar? Tem gente que começa a orar e começam a se fazer de coitado, se fazer de vítima, se escabelam, e não é isso. Oração, já diz oração, é ação. Deus move o céu ao teu favor, é ação. A Ana aqui teve a ação de se humilhar diante do Senhor, de derramar a alma dela, de reconhecer a amargura da alma dela. De certo, ela deve ter dito, Senhor, eu confesso que eu tenho ódio dessa mulher, eu tenho raiva dela, porque ela me persegue, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, mas Senhor, eu não quero mais isso. De repente ela deve ter dito isso, não está escrito aqui, mas ela deve ter dito, Senhor, eu não quero mais esse sentimento, eu quero um filho e eu vou consagrar ele a ti. Aí a situação mudou de figura, porque ela queria um filho para que ele honrasse a Deus. Ela fez aquele voto com Deus. E o que você tem pedido para Deus? A palavra diz que se você fizer um voto, não demore para pagar ele.
Aqui ela levou o tempo, que naquela época tinha, né, do desmame, assim como a Sara também, né, a hora que o Isaac desmamou, eles fizeram uma festa, eles tinham uma idade mínima ali, né, aí a criança tirava-se do peito da mãe, né, ela parava de mamar, aí ela levou até o templo, levou um novilho, levou farinha, levou vinho, para consagrar o menino, entregou ele ao Senhor e ainda ofereceu um sacrifício, levou o melhor para Deus. O que você tem oferecido ao Senhor? Que tempo você tem dedicado ao Senhor? De repente você tem ficado 2 horas ou mais na frente da televisão, assistindo o jogo, assistindo sei lá o quê, nas redes sociais. E para Deus, o Espírito Santo, você tem honrado Ele com quanto do teu tempo? A sobra? Aqueles 5 minutinhos ali antes de dormir, amém, Senhor, e puf. Ou você tem dedicado um tempo? Se eu fiquei 1 hora nas redes sociais, eu vou ficar 1h30, então eu vou tirar esse tempo para o Senhor. Eu vou meditar, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou clamar. É isso que Deus quer. Oração é intimidade, é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos defeitos, é dizer, Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, é orar mais, é jejuar mais, é buscar mais. É isso que Deus quer de nós, que a gente tire toda a amargura da nossa alma, que a gente se desprenda do passado, das bagagens, das coisas que nós temos carregado, e que a gente faça que nem Ana, que seja feita a Tua vontade e não a minha, como Jesus fez. A palavra diz que o amor de Deus nos constrange, e realmente nos constrange, a gente fica até com vergonha das coisas que a gente já fez, das coisas que às vezes a gente faz, dos erros que a gente comete. A gente esquece o que Jesus fez na cruz. Quando a gente não consegue perdoar alguém, quando a gente não consegue amar alguém com o amor que Cristo nos amou, a palavra diz que Ele nos amou primeiro, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que nos constrange. Que muitas vezes a pessoa diz, mas eu morro e não perdoo, eu não consigo olhar para fulano nem para ciclana. O amor de Deus nos constrange. Ele nos envergonha, que a gente não é merecedor dele. A gente não é merecedor da graça, nem muito menos do sacrifício de Jesus. Porque muitas vezes o ego fala mais alto, o orgulho. Não posso perder minha pose, descer do salto jamais, né? O que os outros vão pensar? A Ana foi lá. O Eli olhou, achou que ela estava embriagada e ela disse, não, Senhor, eu não estou. Não penses mal da tua serva, não. Estou derramando a minha alma, eu sou uma mulher amargurada. E você tem colocado para Deus o que você tem sentido. Você tem colocado a tua alma diante do Senhor e tem dito, Senhor, arranca isso do meu coração. Me livra desse passado terrível que eu tive. Eu quero viver a vida que Cristo conquistou para mim. Olha o que o Eli disse aqui para ela. Vai-te na paz do Senhor. E o que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E depois que o esposo, né, coabitou com ela, conheceu ela, né, o Senhor se lembrou dela e respondendo favoravelmente a sua oração. Aí o homem de Deus lançou aquela palavra. E ali diz que ela, em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não havia mais desalento. Porque ela recebeu o consolo. Ela recebeu a palavra. Ela limpou o coração e a alma dela para poder receber aquilo que Deus tinha para ela. De repente você não está recebendo porque ainda falta limpar algumas coisas, tirar algumas coisas. Tem um louvor que diz, né? Espírito Santo vem e arruma a casa. Arruma a casa.
A casa é o nosso coração. O que tem no teu coração? A casa tem que estar limpa e arrumada para o Senhor habitar. O que diz a palavra? O demônio sai, anda por lugares áridos, não achando onde ficar, ele volta, achando a casa limpa, ele volta e traz consigo 7 piores ainda. Porque não adianta só eu limpar a casa e não me encher do Espírito, e não ficar na presença do Senhor. Aquele demônio que saiu volta, vê que ela tá limpinha, opa, o lugar tá arrumadinho, vamos voltar lá. Aí ele traz 7 piores ainda e o estrago é terrível, pior. Se um já faz o estrago, então você imagina 8. Então, eu não sei o que tem te afligido, mas limpe a casa, limpe a morada, limpe o teu coração, santifica, purifica. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Faça como a Ana. Ore corretamente e peça: Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero fazer a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a me desprender do meu eu, do meu ego, do meu orgulho. Aquele louvor que diz, né, Senhor, como Naamã, eu quero ser curado. Naamã precisou quebrar o orgulho, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que a sua carne fosse purificada. Seu coração foi limpo também, foi transformado quando o orgulho saiu. De repente é isso que está te impedindo de viver o melhor de Deus. De repente, essa falta de perdão que você não libera é o que está te prendendo e te impedindo de viver o melhor do Senhor. Faça como a Ana. Continue lendo 1 Samuel. Leia os capítulos seguintes, capítulo 2, capítulo 3. Vá seguindo ali. Leia toda a história de Samuel para você ver. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, se desprendam de toda a bagagem, do seu orgulho, do seu eu, da sua amargura de alma, que façam como Ana, que aprendam a orar, perguntando qual é a tua vontade, Senhor. Não é a minha, mas que a tua prevaleça. E que o Espírito Santo do Senhor, Pai, fale esses corações, limpe essas casas e faça morada permanente. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.